Oi, taurinos e taurinas! E aí, meninada? Tudo bem com vocês? Meu nome é Grace Luz, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Olim Portal Tarô. Berço da civilização greco-romana, pronta a abraçar vocês com a divina fusão do tarô e da mitologia grega. Quem está nos visitando pela primeira vez, sintam-se abraçados por mim e já inscrevam-se no nosso canal, tá? Serão muito bem recebidos por aqui, tá bom? Quem já é nosso companheiro, deixa o seu likezinho. Aproveitar enquanto eu tô embaralhando as cartas, já deixa o seu like. Essa atitude ajuda o YouTube a entender que outras pessoas também merecem essa recomendação do Olim Portal. Gurizada, lembrando sempre, né? É praxe falar que a nossa leitura ela obedece uma linha do tempo, tá bem, taurinos? É passado, presente e futuro, mas ela, como o tempo é fluido, as orientações também podem fluir. Vocês podem ver coisas aqui que já foram vistas ou que estão vendo que serão vistas ainda, tá? Então, cada um adapte-se à melhor interpretação. Acontece também do que for dito aqui não servir para vocês, então não tem problema nenhum, porque são muitas energias, então às vezes o tarô pode estar falando contigo e às vezes pode estar falando com outras pessoas, né? Então, se esse for o caso, dá uma olhadinha no teu signo ascendente. Pode ser que tu tenha uma resposta, ou no teu signo lunar, que também é bem importante. A nossa leitura também, ela pode ser espelhada, tá? A gente pode aparecer aqui uma situação vivida por ti ou pela pessoa com quem tu tá te relacionando. No fundo do deck, touro, de um deles, né, saiu a Antígona. A Antígona, ela é filha do rei Édipo, que é um rei de Tebas, que por conta de uma tragédia que ele sofreu, ele acabou cego. E aí a Antígona foi guia dele até a sua morte, né? Então por isso a palavra é parceria. Creio que nesse momento, a energia que rege o teu signo no mês de fevereiro é uma energia de parceria, onde existe alguém ou algumas pessoas que tu pode confiar, amigos de verdade, né? Pessoas que, não necessariamente amigos, a gente pode estar falando de parentes, cônjuges, etc. Mas assim, pessoas que ao longo da vida a gente encontra poucas, né? Que são aquelas pessoas que a gente pode confiar e que não vão nos decepcionar, né? Então isso é muito bom, essa carta é muito ditosa, muito bem-aventurada. Que bom. Sempre é bom, né, touro, poder contar com alguém. É tão difícil a gente poder contar com alguém de verdade. Vocês andam com a mente meio conturbada com algumas influências múltiplas que não tá deixando vocês focarem num determinado assunto, né? Aqui nos saiu o 7 de copas, que é uma carta que nos fala de ilusão, tá? De possível engano, das coisas não estarem bem claras, estarem meio confusas, né? E uma tendência a tu ter que estar deixando para trás alguma coisa, tá, touro? Percebe aqui a lua, ó, bem, são dois decks diferentes. A lua bem aparente nas duas cartas. A lua, ela nos fala sempre de uma coisa meio nebulosa, de uma coisa que eu não estou bem certo. Então me parece que aqui pode ter uma certa confusão de que rumo seguir, né? E aqui no fundo do outro deck aparece a justiça, que nos fala assim que tu vai chegar.
a um denominador comum e entender o que realmente deve ser feito. Na verdade, eu me atrevo a dizer que tu até já sabe. Tu não quer acreditar, mas tu já sabe no que tem que ser feito. Tu já sabe qual é a saída, né? Por conta disso, tu tá tentando te enganar, né? Te auto-sabotar, mas no fundo tu sabe. Tu sabe o que é o certo a fazer. A justiça te confere essa linha da verdade. Vamos lá então, taurinos. No passado, então, touro, o que a gente tem? A gente tem Aracne. Aracne, a palavrinha dela é ego. Essa guria que ela era uma exímia tecelã. E segundo os gregos da antiguidade, cria-se que todo dom humano, todo dom mortal, viria de um deus. Então, tipo, no caso da Aracne, a deusa que tinha o dom de fazer tecidos era a deusa Minerva. Como a Aracne era uma excelente tecelã, as pessoas sempre a questionavam, vem cá, quem te ensinou foi a deusa Minerva? Ela dizia, não, nem sei quem é Minerva, eu aprendi sozinha, eu sou boa no que sou e ninguém me ensinou, por isso a palavra ego. Até que ela foi castigada e foi transformada num aracnídeo, o nome dela é Aracne, a deusa Minerva transformou ela numa aranha por conta da soberba dela. Então, touro, no passado, então, a gente pode ter tido aqui uma situação onde o ego falou mais alto. Você sabe que o ego é um grande... Não é inimigo, porque às vezes ele nos ajuda, assim, no sentido de nos dar o valor que a gente tem, mas, assim, na grande maioria das vezes ele meio que te engana, sabe? Ele faz parecer que tu vale mais do que os outros, o que isso, na verdade, é um grande equívoco, né? Somos todos iguais. Temos posicionamentos que se alternam, né? Mas então, o ego ele é perigoso nesse sentido, às vezes ele te faz sentir superior numa situação em que, né, a superioridade ela não cabe. Então, no passado tu pode ter, tipo assim, deixado o ego falar mais alto. E isso, quando tu te distancia do todo para poder te autoavaliar, tu entra numa energia de 4 de espadas, que é aquela carta da contemplação, do sentar e ficar quieto para pensar o que eu fiz. Eu preciso de um tempo, todos nós precisamos, né? Então tu chegou num momento, touro, que tu achou que tu precisava de um tempo para botar as ideias em ordem, para esfriar a cabeça, para avaliar se essa tua invasão egocêntrica era pertinente, ou se essa infiltração, alguém se infiltrando, né? Brincando com o teu ego, se isso estava certo. Então, digamos que tu resolveu fazer um retiro para entender melhor a situação. Esse retiro que tu fizeste, touro, eu tô falando fizeste porque a gente tá na linha do passado, né? Ele foi muito venturoso, porque aqui a gente tem o As de Ouros, que nos diz que tu teve, assim, uma resposta muito proveitosa. O As de Ouros é uma porta dourada que se abre. Então, tu teve, assim, e é o início, né? É o As, é o número 1. Então, tu tiveste o entendimento que tem um mundo inteiro à tua frente, que tu tem o mundo inteiro para ganhar e tu pode passar sem aquela coisa que te deixou mal ali atrás. Tu entende o teu real valor, Não o que atribuíram a ti ou que foi equivocadamente entendido por ti, não. Com o As de Ouros, ele vem te mostrar que tu entende qual é o teu real valor, tá? Tu entendeu. Depois que tu parou, tá? Tu parou, pensou, organizou a tua ideia e aí tu entende que tem um mundo inteiro à tua frente, né? À tua disposição. Quando tu entende isso, taurino, surge na tua vida um rei de copas. O rei de copas é um fofo, né? Ele é uma energia masculina, assim, uma energia de força, de carinho, de abraço, de entendimento, de preocupação, uma pessoa que te ajuda, uma pessoa que te dá o ombro para chorar, né? E o braço para apoiar. Então, seria a integralidade do reconhecimento do teu valor. Muito bem. Quando tu te sente valorizado por ti e pelos outros, isso te dá uma certa uma sensação de mas se eu tenho todo esse valor que eu já vi que eu tenho, já está provado que eu tenho, por que fizeram o que fizeram comigo?
Aí entra a Electra, que é a vingança. Essa menina que ela presenciou o assassinato do pai, que foi arquitetado pela mãe dela e o primo do pai dela. Então ela era muito pequena, ela viu os dois tramarem, realmente eles assassinaram o pai, e aí a Electra fugiu de casa com o irmão, e anos mais tarde volta, e aí se vinga da mãe mandando o irmão dela matar, né? Ela incita o irmão a matar a mãe e o padrasto. Por isso a palavra vingança. Então quando tu descobre o teu valor, Touro, que tu já sabe, tu pensa assim, tá, mas como é que fizeram isso comigo então? Como é que tiveram a empáfia, o desaforo de me fazer o que me fizeram? Se eu tenho valor. Por que fizeram isso? Eu vou mostrar para eles quem eu sou. Ou vou mostrar para eles quem eles não são. Ai. A maneira que tu tá achando no presente, tá, Touro? A maneira que tu acha para mostrar para essas pessoas ou para essa situação que te maltratou no passado, que te desvalorizou, é trocar de lugar. Tu entende que tu precisa sair de águas tortuosas, águas revoltosas, para ir para um lugar mais calmo. Então tu resolve deixar para trás todo esse tormento, toda essa carga de negatividade que foi imposta a ti, né, por alguém ou por alguma situação, e aí tu entende que a melhor coisa a fazer é deixar isso para trás. Lembra que ali já tinha, olha, eu deixando para trás aí, ó. Deixar para trás. Sabe de uma coisa? A melhor vingança é mandar se catar. É não olhar mais para trás. E aí tu fez a coisa certa. Tu faz a coisa certa, a gente tá no presente. Porque na verdade a gente sabe que a vingança não é uma coisa bendita por ninguém, né? A cobrança das nossas vicissitudes será feita por Deus, não por nós, não pelo nosso irmão, não pelo terceiro. Então, essa parte do devolver o que tu deve, isso é com o Papai do Céu. A gente é simples, somos matéria, somos pó. Então a gente não tem o direito, muito embora isso é uma coisa mais fácil de ser falada e difícil de ser vivida quando somos ultrajados, mas a gente não tem o direito de prejudicar o nosso próximo porque nos prejudicaram. E não estou dizendo que eu nunca tenha feito e que tu nunca tenha feito, que é claro, mas com a maturidade a gente aprende que isso é secundário. O que é a melhor coisa que tu faz? Isola. Quando tu isola, tu cresce. E quando tu cresce, a outra parte diminui. Ponto. Não precisou fazer nada. Simplesmente retirar o teu time de campo e atingir o alvo de maneira certeira. Essa tua retirada, essa tua noção, essa tua consciência de retirada estratégica, Touro, ela tá te levando no momento agora para um círculo de verdade. Tu consegue entender que, tá linda essa tua leitura, viu? Tá muito legal. Tu consegue entender que a verdade é tua aliada e não tua adversária. Como assim, Grace Luz? A partir do momento que eu passo a lidar com a verdade, trabalhar com a verdade e seguir a verdade, a minha mãe dizia assim, ó, um dito popular antigo, quem fala a verdade não merece castigo. Perfeito. A verdade dói, dói, machuca, machuca, mas é a verdade. Então o que a gente faz? A gente acha maneiras paliativas de dizer a verdade, sem magoar as pessoas, sem judiar, mas sempre calcados na verdade. Jesus Cristo já nos dizia, o grande mestre, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então assim, o que ele pede? Que a gente acha com a verdade. E essa consciência me parece que tu tá tendo nesse momento todo. Isso é maravilhoso. O que acontece quando tu resolve virar, digamos assim, um adepto das coisas verdadeiras da vida? Surge a carta do diabo, que é a carta da manipulação, do desvio de conduta, uma carta que tenta te levar para o outro lado. Então aqui a gente tem dois adversários, a verdade e a mentira, o caminho certo e o caminho errado. Quando tu assume a postura, tá, de eu vou andar certo, aí surge a carta do diabo,
que vem nos trazer assim influências externas, tá? Que possivelmente estão tentando, tá? Não é vão, porque a gente está no presente. Estão tentando te tirar do eixo da luz. Então cuidado, tá, Touro? Cuidado com esse desvio, cuidado com essa tentativa de desvio. Eu espero que tu estejas pronto, tá? Eu tô falando nesse teor de preocupação porque aqui a gente tem um arcano maior, e arcano maior é uma coisa assim que é uma influência externa que a gente não consegue escapar do que possivelmente esteja se apresentando. Então, já que está se apresentando, eu vou tentar escapar do que está se apresentando, tá? Eu vou rebater, porque tu consegue, né? Afinal de contas, quando a gente resolve assumir o caminho da verdade, a luta ela triplica. Porque a gente sabe que a gente vive num mundo que não é verdadeiro, que as pessoas não falam a verdade. A maioria das pessoas não falam, é cômodo. Às vezes até por uma bobagem, tu prefere dizer uma, né, para não ofender, enfim. Então é difícil tu ser verdadeiro no mundo que a gente vive. Mas o tarô tá pedindo que tu mantenha, tá? Já que tu chegou nessa conclusão, te mantém. No futuro, olha o que a gente tem aqui, persistência, o Orfeu. O Orfeu é um carinha que ele desceu no submundo para buscar a esposa, e aí ninguém descia o submundo e voltava para a superfície. E o Orfeu era um mortal, ele conseguiu descer e conseguiu subir. Não conseguiu levar amada porque na metade do caminho ele deu uma vacilada e fez uma coisa que não era para ele fazer. Mas a força de ir lá para buscar o que ele queria, atrás do objetivo dele, ele teve. Por isso a palavra é persistência. Então, Taurino, no futuro, o teu jogo está pedindo que tu persista. Persiste no caminho que tu decidiu hoje, tá? Por mais intempéries que apareçam, por mais desvios que se apresentem, te mantém, persiste. A partir do momento que tu persiste, olha aqui, ó, tu assume a postura do rei de espadas. Esse aqui é um cara que puxa, um cara sabe, que tem sabedoria, um cara que tem a mente luminosa, é um cara que decide, tanto que ele tem uma espada na mão, né? Ele decide, ele manda, é um rei assim poderoso no sentido do mental, tá? Então se tu firmar o pé agora, por mais tentações que venham, se tu firmar o pé, tu vai conseguir sem dúvida, tá bom? Sem dúvida mesmo, porque aqui em seguida vem a Imperatriz. A Imperatriz é um arcano que te fala assim de poder e domínio. Olha só que maravilha. A gente tem o rei de espadas, que é aquele cara que determina, e a Imperatriz, que é aquela que domina com sabedoria. É a mulher do imperador, né? Então, assim, é uma pessoa que tem ciência do que está fazendo e sabe como fazer, tem know-how para fazer o que faz. Nossa, perfeito. E fecha o teu jogo, né? Com o 9 de ouros, que é uma carta maravilhosa, que nos diz assim, eu sozinho me basto. Não importa o que está tentando me atingir, eu sozinho dou conta, e dou conta muito bem. Isso aqui é uma carta venturosa, é uma carta de prosperidade. Tá lindo o teu jogo, Touro, tá maravilhoso. Ele começa meio ali, né, e depois tu dá a virada do milênio e sai de boas. Muito bom mesmo. Ai, que legal. Gurizada, fiquei faceiro porque meu ascendente é Touro. Gurizada, quero pedir o like de vocês, gostaram do vídeo, homem? Dá o like aí. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva, os meus taurinos queridinhos, se inscrevam, que eu amo os signos da terra, né? E deixa o like de vocês, se quiserem comentar, vai ser super bem-vindo. E eu me despeço de vocês, gurizada, agradecendo ao Papai do Céu a companhia de vocês e pedindo a ele que nos dê um mês de fevereiro com força. Vocês vão precisar e vocês vão ter. Isso me prova que vocês vão ter, mas, enfim, não custa pedir, né? Já que o Papai do Céu é pai, ele vai dar. Força pra vocês e pra mim também. E até o nosso próximo encontro. Valeu!